Olá, meu nome é Petra Maria e na aula de hoje do módulo de grandezas proporcionais vamos falar sobre razão. Para contextualizar, vamos começar fazendo essa questão da prova de 2016, amarela, questão 173. E ela diz: diante da hipótese do comprometimento da qualidade da água retirada do volume morto em alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 filtros de água. Dentre eles, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos para a futura comercialização. Nos testes foram medidas a massa de agentes contaminantes em miligramas que não são capturados por cada filtro, em diferentes períodos em dias. Então diz que o filtro 1 ele perde 18 miligramas em 6 dias, o filtro 2, 15 miligramas em 3 dias, o filtro 3, 18 miligramas em 4 dias, o filtro 4, 6 miligramas em 3 dias e o filtro 5, 3 miligramas em 2 dias. E a pergunta é, ao final, descarta-se com maior razão a maior razão entre a medida dos contaminantes não capturados e o número de dias, o que corresponde ao pior desempenho. O filtro descartado é o... Observe que a gente está falando sobre razão, mas ele já diz para a gente o que vai ser essa razão, porque ele diz na seguinte frase aqui: a maior razão entre a medida de massa de um contaminante não capturado e o número de dias. Então, ele já dá uma explicação do que vai ser. Mas vamos rever. O que é uma razão? Ela é a fração entre duas grandezas. Ou seja, quais são as grandezas desse problema? Nesse problema, eu tenho as grandezas, se eu reler ali, que são todos os que estão na tabela do F, que são as miligramas perdidas e os dias. Então, é a massa dos contaminantes e os dias. A pergunta é, qual o filtro de pior desempenho em um dia? Ou seja, é difícil comparar o problema porque cada um foi medido numa quantia de dias. Mas se eu tivesse todo mundo em um dia, eu teria uma comparação justa. Então, vamos achar qual é o filtro de pior desempenho para um único dia. Então, para o filtro F1, temos que o total é de 18 miligramas em 6 dias. Queremos encontrar para um dia. Então, para 6, a fração é 18 sobre 6. E para que seja 1, o denominador representa o número de dias, eu preciso transformar esse 6 em 1. Para isso, basta que eu divida 6 por 6. Então, vamos lá. Se eu dividir 6 divididos por 6, vale 1. E se eu dividir o denominador, eu, obviamente, tenho que dividir o numerador. Então, fica 18 sobre 6 igual a 3. Então, você pegar e perder 18 miligramas em 6 dias é a mesma coisa que eu perder 3 miligramas a cada um dia. Então, desse jeito, a cada um dia o filtro perde 3 miligramas. A gente pode repetir esse mesmo processo para os demais filtros. Então, por exemplo, para o filtro F2, ele perde 15 miligramas em 3 dias, que é a mesma coisa que 15 sobre 3 e 3 sobre 3, que é 5 miligramas em um único dia. Para o F3, eu posso fazer a mesma coisa, que são 18 em 4 dias, que é a mesma coisa que 4,5 em um dia. Para o F4, que são 6 sobre 3, ou seja, 6 miligramas a cada 3 dias, que é a mesma coisa que 2 miligramas por dia. Para o F5, que são 3 miligramas em 2 dias, que é a mesma coisa de 1 miligrama em um dia. Vamos ver essa interpretação gráfica que é interessante para a gente ver o que foi feito. Então, por exemplo, em um dia, o filtro 1 ele perde 3 miligramas. No acumulado de 6 dias, ele vai perder as 18. O filtro 2, ele perde 5 miligramas por dia. Então, no acumulado, ele vai perder 15. O filtro 3 perde 4,5 por dia. Então, no acumulado, que foram 4 dias que ele foi calculado, ele perdeu 18. O filtro 4, ele perde 2 por dia. Então, no acumulado, ele vai ter perdido 6. E o filtro 5, que ele perde 1,5 por dia, no acumulado, ele vai ter perdido 3. Agora, analisando
essa interpretação, a gente consegue ver que o de pior desempenho é o filtro 2. Por que ele é o pior desempenho? Porque a cada dia que ele foi calculado, ele perdeu 5. Então, ele é o que mais perde. Mesmo que quando a gente olha o acumulado dele é só 15. É menor, por exemplo, que o do filtro 1 e o do filtro 3. A diferença é o número de dias. Então, se a gente olhar de novo a questão, a pergunta é qual filtro deve ser descartado? A resposta é a letra D, o filtro F2, porque ele é o que tem maior desperdício. Vamos olhar essa outra questão aqui, uma questão da prova amarela de 2012, questão 146. Diz assim, o maquinista de trem ganha R$ 100 por viagem e só pode viajar a cada 4 dias. Ele ganha somente se fizer a viagem e não sabe se sabe que estará de férias de 1º a 10 de junho, quando não pode viajar. Sua primeira viagem ocorreu no primeiro dia de janeiro e considere que o ano tem 365 dias. Se o maquinista quiser ganhar o máximo possível, quantas viagens precisará fazer? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que razão está sendo usada. A razão que ele está falando é os dias corridos pelos dias trabalhados. Ou seja, para cada quantos dias corridos eu posso trabalhar. E essa resposta é 1/4, porque no problema diz que eu só posso viajar a cada 4 dias. Então, ele tem que só pode viajar, que é trabalhar uma vez, a cada 4 dias. Se o ano tem 365 dias e ele só não pode trabalhar nas férias, ou seja, dos 365 dias ele pode trabalhar 355, a proporção de dias trabalhados por dias corridos vai ser algum número que eu não conheço, dividido por 355. Porque se eu quero ganhar o máximo de dinheiro, eu tenho que trabalhar o máximo de dias. Então, eu vou ter que trabalhar os 355. A proporção de dias trabalhados para dias corridos, ela tem que ser independente do valor. Então, ela tem que ser 1/4 sempre, independente do valor que eu conseguir. 1/4 é igual ao número que eu não conheço por 355, e eu posso passar esse 355 multiplicando. Então, fica 355 vezes 1, que é 355, divididos por 4, que é 88,75. Então, eu vou conseguir trabalhar 88,75 dias. Na verdade, não tem como eu trabalhar 0,75 dias. Então, ou eu trabalho 88 ou 89. Como eu não posso arredondar para cima, porque eu não posso arredondar uma quantia de dia que não existe, então eu vou ter que arredondar para baixo. Ou seja, o máximo que eu posso trabalhar são 88 dias. E se a gente olhar na resposta, corresponde à letra C, que era a resposta correta. Pessoal, essa foi a aula sobre razão. Muito obrigada e vejam os próximos vídeos.